Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Aqui em Filipenses, capítulo 1, no versículo 19, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, não é salvação da alma, mas é salvação dos problemas, dos perigos, dos ataques, das prisões, das tribulações que ele menciona nos versículos anteriores. É importante entender que essa palavra salvação pode ter mais de um significado. E aí no versículo 20, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então está aí a questão de para que nós usamos o nosso corpo, né? Para que finalidade e com que objetivo nós usamos o nosso corpo. E ele vai dizer então que viver é Cristo, morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Uma questão que pode surgir em alguns às vezes, Paulo esperava pelo arrebatamento ou não? Na verdade, Paulo não esperava pelo arrebatamento. E nenhum cristão deveria viver esperando pelo arrebatamento. Porque a meta do cristão não é o arrebatamento. O arrebatamento chegou, que legal, acabou, aconteceu o arrebatamento. E agora? Acabou, não tem mais nada depois disso? Na realidade, não é o arrebatamento, não é o evento que nós esperamos. Nós esperamos nosso encontro com o Senhor. Por isso que quando Paulo fala aqui, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, então não sei o que devo escolher. Porque de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Agora, todo crente vai partir e vai estar com Cristo, de uma maneira ou de outra. Porque quando nós vamos lá para 1 Tessalonicenses capítulo 4, o que nós encontramos no final do capítulo? No versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Os que já dormem, dormir aqui é a expressão usada para os crentes mortos. Se fosse incrédulo, para os que morreram. Mas como são crentes, para os que já dormem. Porque o que está dormindo é apenas o corpo. É apenas o corpo. Deus os tornará a trazer com ele, com o próprio Deus, né? Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, ou para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E aqui ele fala uma coisa, Paulo, o apóstolo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E aí ele diz para nos consolarmos com essas palavras. Ele aqui tratou de dois assuntos. Dos crentes que haviam morrido ou estavam dormindo no Senhor, que eles seriam ressuscitados primeiro, e dos vivos, que seriam transformados. E então todos subiriam
para o encontro do Senhor nos ares. Agora, tem uma outra passagem em que nós encontramos Paulo falando que ele já estava para morrer. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele está falando da morte aqui, não é? Da morte. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aqui ele fala da sua morte. Por que ele fala da sua morte? Porque o Senhor deve ter revelado a ele que ele ia morrer, que o tempo dele aqui já tinha se esgotado. Mas, de qualquer maneira, ele faz a referência aos que amarem a coroa da justiça, que está guardada, não só para ele, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Por quê? A vinda do Senhor, é claro, nós sabemos que ele virá primeiro para a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, ressuscitar os mortos, salvos, e transformar os vivos e levá-los todos para o céu. E depois ele virá de novo com a sua igreja, com os salvos, com os redimidos, para estabelecer o seu reino. Julgar as nações e estabelecer o seu reino. É uma outra vinda do Senhor Jesus. Agora, quando ele fala dos que amarem a sua vinda, ou seja, estão desejosos de um encontro com ele, esse encontro pode ser tanto na morte como na vida. Então Paulo, ele esperava não o arrebatamento, ele esperava o encontro com o Senhor. Se isso acontecesse, como ele diz lá em 1 Tessalonicenses 4, nós, os que ficarmos vivos nessa hora, seremos arrebatados, estaremos sempre com o Senhor. Se isso acontecesse, amém. Mas depois, num certo momento da sua vida, eu não lembro exatamente a diferença de tempo aqui entre as cartas aos Tessalonicenses e a Timóteo, mas eu sei que Timóteo é a sua última carta que nós temos, que nós temos registrada. E ele já sabe que vai morrer. Mas lá em Tessalonicenses ele não sabia que ia morrer. Por isso que ele aguardava junto com os Tessalonicenses, junto com os irmãos, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ele se inclui no arrebatamento. Mas como o arrebatamento não era a meta de Paulo, mas a meta dele o que era? Estar com Cristo. Então não importava muito se ele ia no arrebatamento ou ele ia pela morte. De uma maneira ou de outra, ele, como ele fala, estou em aperto, mas de uma maneira ou de outra ele iria estar com Cristo. Ele ia deixar esse mundo. Pedro é outro também que recebe a revelação de que ele iria morrer. Alguém poderia falar assim, então, mas Pedro não estava esperando o arrebatamento? Não. Pedro estava esperando o seu encontro com o Senhor. Não importa como, de que maneira, nem quando. Não é? Ele vai falar isso, eu acho que é em 2 Pedro, se não me engano, capítulo 1 de 2 Pedro. Capítulo 1 de 2 Pedro, capítulo 1. Ele vai falar no versículo 13. E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, nesse corpo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança dessas coisas. E ele vai dizer então como vai ficar a lembrança dessas coisas? Pelos escritos de Pedro e dos outros apóstolos. Então Pedro não esperava o arrebatamento, ele esperava o seu encontro com o Senhor. Seja no arrebatamento, seja na morte, não importa. Não sei se eu estou deixando claro isso. É um erro esperar o evento. Esperar o evento, né? Eu estou esperando... eu estou esperando a minha viagem para visitar meus filhos no exterior. Mas na realidade, eu não estou esperando a viagem. Eu estou esperando o encontro com os meus filhos. Não estou nem aí pela viagem.
A viagem é apenas o meio que vai me levar até lá para encontrar com eles. É muito importante entender isso, porque às vezes a gente fica esperando eventos, ao invés de esperar a pessoa do evento. Aquele com quem nós vamos estar para sempre. Esse é importante, isso é importante, né? O que mais que nós temos aqui no nosso capítulo de Filipenses? No versículo 26 ele fala, de Filipenses 1, para que a vossa glória... No versículo 25 ele diz, e tendo essa confiança, sei que ficarei. Então aqui ele não sabia ainda, ou não tinha sido revelado a ele que ele ia morrer. Sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Ele estava já planejando uma nova viagem para se encontrar com os irmãos. Um exemplo bom dessa questão de esperar pelo Senhor e não pelo arrebatamento, ou pela morte, também tem muita gente que espera pela morte. Tem muita gente fissurada na morte. Mas o cristão não espera pela morte, sua esperança não é a morte. Mas a sua esperança também não é arrebatamento. Alguns irmãos vão me bater em mim depois de escutar isso, mas não é. A esperança do crente é Cristo. É o encontro com Cristo. Como? Não importa. Isso é que nem seguro de automóvel, né? Você compra um automóvel, aí o cara vem lá e fala assim, ó, seu carro tem seguro aqui, garantia de automóvel. A garantia é de até 3.000 quilômetros ou 6 meses, para você trocar as peças sem precisar pagar. 10.000 quilômetros ou 6 meses. O que acontecer antes? Foi por isso que o meu carro, que eu uso muito pouco, quando chegou nos 10.000 quilômetros, eu fui lá fazer um serviço nele. Eu quero fazer, mas, Mário, a garantia sua já terminou faz tempo. Porque era ou 6 meses, já está mais de 1 ano. Né? Eu uso muito pouco o carro, eu tinha passado o prazo do tempo, porque era o tempo ou quilometragem, o que viesse primeiro. Então a mesma coisa o cristão. Ele espera o seu encontro com o Senhor. O que vier primeiro, morte ou arrebatamento. Não importa. É claro que todos nós queremos sentir o ventinho do arrebatamento, né? Se é que a gente pode falar assim. Mas ele não quer passar pela morte, ficar numa cama de hospital, entubado, sofrendo, etc. Ninguém quer, mas o Senhor também provê para isso, né? O Senhor também é suficiente para nos confortar e nos dar coragem e tranquilidade também em meio ao sofrimento. Porque todos esses discípulos, esses apóstolos, sofreram, eles foram torturados, eles foram mortos. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. A tradição diz que ele não quis ser crucificado como o Senhor, os romanos crucificavam. Então ele pediu para colocarem de cabeça para baixo na cruz. Paulo teria sido decapitado também, segundo a tradição, e cada um deles um tipo de morte horrível. Tem um livro, chama-se O Livro dos Mártires. É um livro muito antigo, e tem essas informações nesse livro, e também de outros mártires ao longo dos primeiros séculos da igreja. Mas Deus consolou a todos eles. Tem episódios de pessoas que eram colocadas na fogueira, mortas na fogueira, e cantavam hinos enquanto o fogo estava queimando lá. Então, o Senhor vai prover para cada um de nós, no seu momento, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, né? Ele vai cuidar. Isso a gente pode ter certeza. Essa é a fé que nos sustenta. Então, o que acontecer primeiro? O foco é encontrar-me com o meu Senhor. Se é com 10.000 quilômetros, ou se é com 3 anos, ou 10.000 quilômetros, 6 meses ou 10.000 quilômetros, não lembro agora. Mas então, ele vai voltar para Filipe, né? Para que a vossa glória cresça por mim, Jesus Cristo, pela minha nova ida a vós. Somente deves portar-vos dignamente. Tem uma outra, eu acho que na versão atualizada, não é aqui que fala isso. Porque uma vez eu vi uma palavra tão bonita,
É 1 Coríntios 16, 13. Deixa eu ver se é aqui. 1 Coríntios 16, 13. Ele usa um outro termo que eu acho muito bonito. É outro termo no grego. Lá fala para portai-vos varonilmente. Varonilmente. Tipo falar assim, seja homem, né? Seja homem, enfrente isso com hombridade, de maneira varonil, de varão, que vem de varão, né? Mas aqui, a mulher também, seja... mas aqui ele fala dignamente. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Combatendo juntamente. Aqui tem bastante coisa num versículo só. Primeiro, estar no mesmo espírito. Por isso que não deve ter dissensões, divisões, diferenças de opiniões acerca das coisas relacionadas à palavra de Deus, porque devem estar no mesmo espírito, pensando de uma mesma maneira, né? Pensa assim, naqueles soldados que marcham, eles estão no mesmo passo. Não adianta você entrar no exército e falar assim, não, mas eu quero marchar do meu jeito. Eu tenho o meu jeito de marchar. Meu passo é diferente. Não, não pode. Você tem que marchar no mesmo passo. Então ele vai aqui, estejar no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Isso aqui é um outro ponto importante, que eu tenho muitos que me escrevem, você falou mal da minha igreja, porque não sei o quê, como é que você fala mal da minha igreja? Gente, o cristão não está aqui para falar, para defender uma igreja, para defender uma denominação. Ele está aqui na defesa do Evangelho. É a defesa do Evangelho que importa. Eu acho que ele até fala disso num outro versículo, no versículo 17. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Essa é a única defesa que o cristão deve ter. Defender o Evangelho. É claro que o Evangelho envolve muitas outras coisas, mas é basicamente o que é o Evangelho? Pergunta para Paulo. Paulo vai responder lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala assim no versículo 1: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei, e agora vem o Evangelho, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é Evangelho. Isso aqui denota também que o Evangelho já existia antes mesmo de Cristo vir ao mundo. Porque se ele está falando aqui, segundo as Escrituras, Cristo morreu por nossos pecados, que Escrituras eram essas? Não era o Novo Testamento, que ainda não existia. Eram as Escrituras do Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento fala que Cristo morreu por nossos pecados do começo ao fim. Já lá no começo, no Jardim do Éden, tem um animal que Deus precisa matar para fazer roupa de peles para Adão e Eva. Isso é Evangelho. Um substituto inocente morre no lugar do pecador. Isso é Evangelho. Depois tem a saída do Egito, em que eles têm que matar um animal, passar o sangue na porta, para garantir que o primogênito não seja morto naquela casa. Isso é Evangelho.
Morre o inocente para salvar, com sangue derramado, para salvar o filho mais velho, o primogênito daquela família. E aí você tem um monte de sacrifícios ao longo de todo o tempo do Antigo Testamento que prefigurava o quê? Cristo morto. Cristo morrendo na cruz por nós. E aí você vai ter também que Cristo ressuscitou. Isso vai falar também em outras passagens, às vezes muitas vezes de maneira figurada, mas nas Escrituras do Antigo Testamento. Então, mesmo quando ele fala aqui, o Evangelho já tem anunciado, etc., que Cristo morreu segundo as Escrituras, que Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Tem até o versículo que fala, não deixarás a minha alma no Hades, referindo-se ao próprio Senhor Jesus, que ele iria ressuscitar. Então aqui Paulo, ele está na defesa do Evangelho. Então se uma pessoa gasta saliva defendendo a sua religião, defendendo a sua igreja, o seu pastor, a sua doutrina, a sua orquestra, a sua banda, a profetisa que criou aquela denominação, essa pessoa está jogando saliva fora, está perdendo tempo. Porque o cristão não está aqui para defender outra coisa a não ser o Evangelho. E quando alguém fala que para ser salvo precisa fazer alguma coisa, nega a eficácia do sangue de Cristo para nos limpar, para nos purificar de nossos pecados. Então ele também não está defendendo o Evangelho. Ele está defendendo uma filosofia, uma doutrina, um pensamento que não é o Evangelho. O Evangelho é muito claro, aquilo que Paulo falou. Cristo morreu por nossos pecados e Cristo ressuscitou. Então, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Infelizmente, nós não temos sempre o mesmo ânimo, né, uns com os outros. E é importante isso, porque se tem alguns irmãos que são mais hábeis em ensinar a palavra, ensinar a doutrina, tem outros que são muito hábeis, irmãs também, em animar os irmãos, em trazer ânimo aos irmãos. Então, esses também têm um papel muito importante para que haja um clima entre os irmãos, um clima positivo, um clima de fraternidade, né? Um clima fraternal, combatendo juntos pelo Evangelho. E depois ele vai terminar voltando ao assunto que é desse capítulo, que foram os sofrimentos, as perseguições que ele passou, porque a vós, versículo 29 de Filipenses 1, voltando um pouco em Filipenses 1, 28, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, é isso de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e ele falou disso o capítulo inteiro, e agora ouvis estar em mim. Então esse é o assunto aqui de Paulo, aquele que não esperava o arrebatamento, esperava o Cristo, não esperava a vinda do Senhor, esperava o Senhor da vinda. Não é? É importante fazer essa distinção, porque tem gente que fica tão fissurado em eventos e que esquece por que ele está esperando o quê, né? É que nem esses que vão viajar para visitar um parente querido e tal, e acabam se entretendo com a banca lá no aeroporto e perdem o voo. Não, nós temos que ter o foco na pessoa com quem nós vamos nos encontrar, que é Cristo. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.